Vamos falar Vasco, uma notícia que causou rebuliço no final da tarde. Grave, o Vasco o Vasco Associação tinha como caloteiro, mal pagador. E hoje surgiu uma matéria na UOL que diz que o Vasco ainda não quitou a sua parcela na compra dos direitos do lateral esquerdo Lucas Piton junto ao Corinthians e do zagueiro Léo Pelé junto ao São Paulo. Vamos falar sobre isso. E o Vasco tem um desfalque no banco de reservas, uma joia nessa temporada, tem ficado mais no banco. Um desfalque para o jogo de quinta-feira, às 7 da noite, contra o Curitiba, no Couto Pereira. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mande um vídeo para o Vasco da Cidade com o apoio do nosso Vasco. Antes de mandando, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, saiu no finalzinho da manhã, início da tarde, uma matéria no site Goal, uma matéria escrita pelo Thiago Fernandes, que fala que o Vasco ainda não quitou a sua parcela desse ano sobre a compra dos direitos econômicos e federativos do lateral esquerdo Lucas Piton junto ao Corinthians e o do zagueiro Léo Pelé que Vasco comprou junto ao São Paulo. Bom, eu conversando com os setoristas dos dois clubes, teoricamente os setoristas, ninguém sabe se essa informação procede ou não, já que a política de lá desses clubes trata inclusive dívidas por inscrição. Não anunciaram publicamente sobre a falta de pagamento ou não. Do Vasco não houve desmentido, nem o Vasco só disse que não vai se pronunciar no caso. Eu acho um erro isso, porque dá margem para dizer que é verdade. E esse ano é ano eleitoral no clube. Certamente os que não querem bem do Vasco, querem o Vasco Associação, devia estar ganhando um jeito como o Vasco estava, para se vender como solução. Seria Bahia. Realmente a gente foi a favor da SAF, não é para ficar com o Vasco com a forma que estava como na associação. Por isso mesmo eu acho que o Vasco deveria se pronunciar. Se pronunciou quando rolou aquele fake news que tinha salário atrasado, premiação atrasada. O Vasco desmentiu, falou que não, estamos todo dia. Agora, com essa dívida junto ao Corinthians e ao São Paulo, o Vasco não desmentiu, só disse que não vai se pronunciar. E mandei mensagem aos dirigentes do São Paulo e Corinthians esperando a resposta, mas quem cobre o dia a dia lá desses clubes não sabe se a informação procede ou não. Se tudo pela falta de desmentida do Vasco, tudo indica que o Thiago Fernandes fez um furaço. E um vacilo da 77 no caso. Porque, primeiro, que eu era a favor, vai comprar vista logo, não parcela. E eles argumentaram justamente que parcelaram para ter melhor fluxo de encaixe. E a falta de se pronunciar seja um problema. O que aconteceu? Se for verdade, esqueceu, acontece. Um monte de problemas acaba
um monte de pagamento, acaba esquecendo um. O que aconteceu? Bom, mas vamos esperar, talvez o Vasco ainda se pronuncie sobre isso. Eu acho que deveria se pronunciar, mas vamos aguardar para ver, que realmente é muito grave essa matéria que o Vasco não pagou ainda a parcela prevista nesse ano, tanto para o Corinthians quanto para o São Paulo. Novamente, pelo que eu apurei com os colegas de São Paulo, eles apenas sabem que consta no balanço, que a gente já sabia que consta no balanço desses clubes essa dívida, mas não sabe se ainda não foram pagas. Bom, e o Vasco terá um desfalque no banco de reservas, embora já jogou como titular, mas na boa parte da temporada até aqui tem ficado no banco de reservas, o Malão Gomes. Isso porque ele já se apresentou à seleção sub-20 para se preparar para o Mundial da categoria que ocorre no próximo mês na Argentina. O Andrei ainda não se apresentou, também foi convocado e não se apresentou. Ele vai jogar contra Curitiba, quinta-feira, lá no Couto Pereira, mas não se sabe ainda se ele vai jogar também contra o Santos, domingo em São Januário, ia falar em São Januário, ou se ele vai, vou falar de se apresentar à seleção brasileira após o jogo contra Curitiba. Mas um desfalque do banco de reservas é certo, o Malão Gomes não está. Então, com a tendência é que o Maurício Barbieri mantenha um time que empatou em 1-1 com o Fluminense. A não ser que tenha uma lesão de última hora, ninguém ainda está suspenso o cartão amarelo. Então, a tendência é que o time seja o mesmo que jogou contra o Fluminense. O provável time do Vasco contra o Curitiba é o Jorginho, o Mita, Robson, Léo e Piton. Rodrigo, André Santos, Jair, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. Deverá ser esses 11 que iniciarão jogando contra o Coxa, lá contra o Pereira, que contra o Pereira a gente tem uma lembrança efetiva, né? Falo de 2011, claro que o Vasco foi campeão da Copa do Brasil lá, o Vasco perdeu por 3-2, mas valeu aquele regulamento que tinha na Copa do Brasil de gol fora de casa como critério de empate. O Vasco venceu em São Januário por 1-0 e perdeu por 3-2, mas fez 2 gols fora de casa que valeu como foram decisivos para o título da Copa do Brasil. Também tem outro jogo marcante lá, que foi a vitória de 3-1 durante aquela campanha de 97, que o Edmundo fez 3 gols do Vasco. Também tem tristeza da queda de 2015, mas fico com as boas lembranças, que é o título da Copa do Brasil de 97. Então, bom, gente, é isso. Até mais com mais Vasco. Depois amanhã teremos nosso Desperta Vascaíno e a hora do almoço com uma reflexão. Mas vamos aguardar se os dirigentes vão se pronunciar, ou se o São Paulo vai se pronunciar, se o Vasco vai se pronunciar sobre essa matéria grave da UAB. Até mais.